A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2022 está falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo. Sim, os ataques contra a Igreja de Cristo. É o que nós estamos estudando. Já chegamos na lição de número 4, como você viu aí no título, né? A sutileza da normalização do divórcio. Estão querendo que o divórcio seja normalizado, ou seja, algo normal. É uma sutileza de Satanás porque quebra, desmonta, desfaz o projeto original de Deus. É o que nós vamos aprender hoje sobre essa sutileza que adentrou dentro da igreja. Não é que vai, é que já está. E como vamos voltar aos primórdios da Sagrada Escritura? Através de estudo bíblico, através de ensinamentos sérios da palavra de Deus. Então você pega a sua Bíblia, que é a base, pega a sua revista para que nós possamos consultar e assim fazer as nossas anotações com os seus marca-texto, com a sua canetinha, pega a sua água e vamos aprender que normalizar o divórcio não foi, não é e não será a vontade de Deus. Povo de Deus, como você viu aí no título do vídeo, né? Ou na chamada que aqui nós fizemos, estamos falando agora sobre o divórcio. Vamos falar sobre o divórcio em si. Para mim é um pouco fácil, eu digo pouco porque eu trabalho com casais, como você sabe aqui no canal. Eu e a Rose ministramos para casais, somos credenciados pelo Casados para Sempre. A Rose credenciada por dar palestra para mulher única e eu credenciado para dar curso para homem ao máximo. Tudo relacionado aqui à família. E divórcio, sem dúvida, tem sido um grande desafio. Nós que somos palestrantes, nós que ensinamos os princípios de Deus. Porque há uma normalização, que é a palavra aqui. Porque o problema é que pastores que deveriam dar o exemplo, apóstolos, reverendos, bispos, obreiros da casa do Senhor, que são o modelo, que são o padrão, estão banalizando. E isso aqui é uma sutileza de Satanás. É o que nós vamos aprender hoje, é o que nós vamos destrinchar um pouco mais sobre o princípio bíblico. Aqui também vamos trazer a norma de fé, a confissão de fé, a palavra correta, das Assembleias de Deus. Eu sou do Ministério do Madureira, a revista aqui é do Ministério do Belém, mas somos todos assembleanos. Então, essa normalização, ela não pode adentrar e se manter dentro das nossas igrejas, mas temos que ver os pormenores, os detalhes que precisam ser ensinados ao povo de Deus. A lição é a 4, como eu já falei, será aplicada no dia 24 de julho, ou seja, o próximo domingo. O título da lição, a sutileza da normalização do divórcio. Vamos ver o que as Escrituras vai nos falar sobre este assunto. Vamos começar com o nosso texto base, ou texto áureo. Nosso texto áureo está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, e eu abro um parênteses aqui para você. Deixa eu ver que lado. Aquele lado ali, ó, do Sermão do Monte. Em Mateus 19, não é a primeira vez que Jesus fala de divórcio. Jesus já falou de divórcio no Sermão do Monte, só que ele foi bem sucinto. E como ele foi sucinto dizendo, no princípio não foi assim, questionaram ele de novo na sua caminhada. Então, no capítulo 19 de Mateus, ele volta a tocar no assunto agora com mais detalhes. Tá bom? É só para tá aí um adendo, um conhecimento para você, que é no Sermão do Monte que Jesus fala a primeira vez sobre o divórcio. Mas o nosso texto áureo nos diz: assim não são mais dois, mas
uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui já tem uma observação. Pega a sua caneta, porque ele diz: assim já não são mais dois. Ou seja, não é eu e a minha Rose, somos um, porque nos tornamos cônjuge. O nosso relacionamento nos faz se tornar um só. Então, por isso que Jesus diz bem claro: já não são mais dois, mas uma só carne. Então, você é uma carne com a sua esposa, com o seu esposo, o seu cônjuge, vocês se tornam um perante Deus. Ok? Verdade prática. Diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a base que nós precisamos ensinar, é o que nós ensinamos no curso Casados para Sempre. Primeiro, o casamento é heterossexual, homem e mulher. Segundo, monogâmico, um homem, uma mulher, e indissolúvel, ou seja, não pela vontade do homem, seja a dissolução, mas pela vontade de Deus. Como? Na morte de um dos cônjuges. E tem aqui alguns detalhes que Jesus deixou para que o divórcio seja legítimo. A Bíblia legítima divórcio? Se aqui você está procurando, eu te respondo sim. A Bíblia vai legitimar o divórcio apenas em um caso que Jesus cita qual é. Então você espera, aí depois Paulo vem com um adendo dizendo que pode ter uma segunda opção para o divórcio. Então você fica aí, assiste o vídeo, comenta, curte, se inscreve, que o canal vai crescer para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto de referência é justamente livro de Mateus, capítulo 19, do 1 ao 9. Uma leitura corrente. Se você tem a sua Bíblia, você pega. Se você não tem, vai ficar na descrição do vídeo. Nos diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus seu discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram muita gente e curou ali. Veja que interessante. Jesus vai falar sobre casamento, mas primeiro fala que está pregando, fala que está curando, fala que está exercendo o ministério. Veja como não era um assunto que Jesus iria tratar naquele momento, porque ele já tinha falado em Mateus capítulo 5. Você se inscreve aí no canal, está aqui na editora Betel Dominical. Estou falando sobre o Sermão do Monte, que foi onde Jesus falou a primeira vez sobre o divórcio. Aí sim, no versículo 3, olha só o que acontece. Jesus está fazendo seu ministério, cumprindo a ordenância do Pai. Aí, no versículo 3 nos diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus. Olha aí. Quem chega? Os fariseus da época de Jesus, parece que estão tudo vivendo na época de hoje. Tentando, a palavra é essa, tentando, não foi querendo aprender, e quis aprender, e sentaram para aprender, e quiseram aprender. A palavra não é essa que Mateus usa, a palavra é e tentando, colocando à prova, veja só. Então, o questionamento, eles já chegaram com opinião formada. Esse é o grande problema de quem defende o divórcio. Eles não estão abertos para aprendizado. Eles já chegam com opiniões formadas. Mesma coisa dos fariseus. Já chegaram com opinião formada tentando Jesus. Olha só, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido que no princípio criou, o Criador fez macho e fêmea? Peraí, veja só, eles perguntam sobre o quê? É lícito dar carta de repúdio?
E Jesus não responde. Jesus vem para um princípio que desmonta qualquer fariseu, mas os fariseus são insistentes, irmão, os fariseus do nosso tempo. Jesus não responde a pergunta deles. Por que Jesus não responde? Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido? Primeiro mandou ler as Escrituras, certo? Que no princípio o Criador fez macho e fêmea. O que tem a ver da carta de divórcio com fazer macho e fêmea? Olha o que Jesus está dizendo. Eu não lembro como é que é a frase, mas pergunta idiota, ou pergunta imbecil, uma coisa assim, não se tem resposta, um trocadilho assim. Eles perguntaram sobre o divórcio, Jesus falou: vocês leram que no começo Deus fez macho e fêmea? Olha a resposta dele. Parece nada a ver? Não, porque a nossa verdade prática está falando que o casamento é heterossexual entre um homem e uma mulher, monogâmico entre um homem e uma mulher e indissolúvel entre um homem e uma mulher. É o princípio. Agora, vamos para o versículo de número 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Foi a resposta de Jesus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus juntou o que, irmãos? Macho é a palavra aqui, ó. Versículo 4. Deus juntou o que, irmãos? Macho e fêmea. Homem e mulher. Foi isso que Deus juntou. Por isso que ele diz: portanto, o que Deus juntou ou ajuntou, não separe o homem. E disseram-lhe, aí vem a resposta, aí vem a insistência da pergunta pronta, do que eles querem ouvir, porque eles querem ouvir o que eles querem. Não estão satisfeitos com a resposta dada, porque eles querem ouvir o que lhe agrada. Versículo de número 7. E disseram-lhe: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A palavra que eles usam a palavra cadê? Aqui, ó, mandou. Por que então mandou Moisés? Aí Jesus responde no versículo número 8. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Olha a diferença. Eles dizem para Jesus que Moisés mandou. Jesus replica, ele diz: nada disso. Moisés não mandou, Moisés permitiu. Qual é a diferença, professor Tony, de mandar e permitir? Eles já estavam se divorciando por qualquer motivo, que é o questionamento no começo. Então, para que a mulher não fosse desamparada totalmente, Moisés permite uma prática que já estava sendo feita. E por que Moisés permitiu? A palavra está aqui em cima. Por causa da dureza do vosso coração. Só existe divórcio, eu e a Rose gostamos de dizer que o divórcio só acontece quando um ou os dois deixaram de crer em Deus e endureceram o seu coração. Baseado em Mateus capítulo 19, verso de número 8. E aí Jesus termina dizendo: no princípio não era assim. No princípio. Quantos anos foi de Adão até Moisés? No princípio não foi assim. Não havia tanta dureza de coração. Então hoje estamos nesse problema pela dureza de coração. É por isso que acontece o divórcio. Mas a leitura não acabou, que ainda falta o versículo de número 9. Aí dói. Como dizia meu pastor Ricardo José Santana, diga ai. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, anota essa palavra, olha Jesus dando margem
para o divórcio é por causa da prostituição. Paulo assevera dizendo, para que não haja prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido, para que não haja prostituição. Então, há uma cláusula para o divórcio, se uma das duas partes comete prostituição. Mas vai agravar um pouquinho mais aqui na frente. E casar com outra comete adultério. Tem gente que vai viver a vida toda em adultério, porque prostituiu, a outra parte teve o direito do divórcio e quem casou com aquela pessoa que cometeu o ato de prostituição está se prostituindo com ela. Eu dizendo? Eu não digo nada, eu só leio o que está na Bíblia. E casar com a outra comete adultério. Mateus 19, por isso que o povo quer... Mateus 19, 9. É por isso que o povo quer excluir a Bíblia. Diz que ela é antiga, que ela é ultrapassada por causa disso aqui. Porque é ela que está dizendo, não é o professor Tony, não é o pastor A, B ou C. É o que a Bíblia diz. E o que casar com a repudiada comete adultério. Ponto. Aí a pergunta é simples. Adúlteros entrarão no reino dos céus? Ponto, onde é a minha situação? Irmão, calma, a aula só começou. A gente só fez a leitura. A gente nem explanou o assunto. Mas já causa alvoroço, porque as pessoas querem ouvir o que lhe agrada. Como diz um pastor aqui na internet, eles querem pecar em paz. E a Bíblia não deixa eles pecarem em paz. Introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Neste aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos cível. Anota essa referência. O divórcio, aqui ó, divórcio, ele traz aqui ó, deixa eu fazer uma setinha, aqui ó, aqui é a dissolução ou anulação na esfera civil. Sim, no civil está tudo resolvido. O divórcio resolve tudo na esfera civil. Continuando, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Na esfera civil é só de se divorciar que pode casar de novo. Mas a pergunta é, os cônjuges contrair um novo casamento ou não? Pode ou não pode? Vamos descobrir agora. A palavra-chave de hoje, divórcio. Continuando aqui, ainda não acabou a introdução, tá bom? Vamos lá. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Tanto cultura bíblica nos tempos de Moisés, nos tempos de Jesus, nos tempos de Paulo e também aqui no tempo contemporâneo. Vamos lá? De vulgarização do divórcio, é a palavra que está aqui, tornando banal e normal. A presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre este assunto. Também se orientará por aquilo que nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Como eu falei, a nossa declaração de fé. Que declaração de fé? Das Assembleias de Deus. O que a declaração de fé das Assembleias de Deus diz sobre o divórcio?
Ponto de número 1. O divórcio no contexto bíblico. Vamos primeiro para o contexto bíblico. Primeiro lá no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, para a gente entender. Depois a gente entra no contemporâneo, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Aliança Antiga, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Isso nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo de número 27 e 28. Depois é repetido no próprio livro de Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 2 ao 25. E nós vamos fazer o quê? Ver se é verdade. Certo? Abre aí lá no começo. Por isso que Jesus disse no princípio. Vamos ver no princípio aí. Novo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Que nos diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus o abençoou e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. No princípio, ele usa o mesmo termo de Jesus quando ele disse: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Esse foi o princípio. E disse depois: Se unam, frutificai e multiplicai-vos, gerem filhos. Agora ele vai repetir em Gênesis capítulo número 2, versículo de número 22. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á à sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então, tá aqui. Esse é o princípio de Deus. Esse é o contexto do qual foi criado o casamento. Como gosta de dizer a minha esposa, Deus é o primeiro juiz de paz da história. Foi o casamento de Adão e Eva. E dois se tornaram uma só carne, crescendo, frutificando e multiplicando. Oh, glória! Vamos lá? Continuando na leitura. O profeta Malaquias afirma que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio? Será que tem isso aqui, gente? Vocês acham que tem isso aqui na Bíblia? Deus odeia o divórcio, principalmente se a tradução for ANAA. Mas vamos ver aqui. Que tradução é essa aqui? A minha? Deixa eu ver. Essa Revista e Corrigida. Vamos ver o termo que Malaquias usa aqui. Malaquias 2,16. Deixa eu pegar a minha canetinha. Deixa eu ver se não está marcado ainda. Não está marcado ainda. Então deixa já eu marcar junto com você. Meus alunos estão dizendo que estão comprando caneta marca-texto. Põe aí no comentário. Marca do marca-texto. Patrocina o professor Tony, para que ele venha dizer o nome dessas canetinhas e assim ganhar um pouco de recursos para manter o canal. Bíblia, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece e repudia aquele que encobre a violência contra com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porque guardai-vos em vosso espírito, não seja desleal. Espera aí, deixa eu pegar a NAA aqui, deixa eu pegar o meu tablet aqui, tá pertinho de mim. Vamos ver na NAA. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Na revista aí, que eu falei para vocês, e corrigida, diz que aborrece o repúdio.
Então, na NAA, a frase é que Deus odeia o divórcio. Deixa eu deixar o tablet aqui para nós continuarmos, porque eu quero usar a Bíblia. O tablet eu uso na sala do Conecta Jovem. Então, Deus odeia o divórcio. Ou, se você preferir, que é a mais usual, Deus aborrece o repúdio. Ou seja, ele fica aborrecido com o repúdio. É forte ou não é? Imaginou o teu Deus irado por causa do divórcio? Pois é melhor não, né? Vamos continuar. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros aparecem como uma permissão. Aqui é Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Já vou lá, deixa eu marcar aqui primeiro, para a gente fazer essa leitura, que a gente já volta lá para a gente ler esse texto, tá bom? Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia. Sim, por português ficou essa frase, coisas ou coisa feia. Na esposa, a expressão hebraica, não adianta que eu não vou conseguir dizer, misericórdia. Traduzido como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretava de diferente modo. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, tá bom? Não era o adultério. Por que não era o adultério? Aqui a gente tem que ser honesto, porque o adultério já era repreendido com a morte, tá bom? A gente vai ler também esse texto aqui, que no tempo de Moisés era proibido ou era punido com a morte. Deuteronômio 22, 2. Esse texto aqui, ele é bem conhecido para a gente enfrentar, trazer luz ao texto. Vamos primeiro para Deuteronômio, que eu falei para você. Qual foi? 24. Vamos lá? Vamos lá. Números, Deuteronômios 24. Abre aí a sua Bíblia. Do 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por ela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou a este homem que o tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a repudiou não poderá tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa parte aqui é que aonde entra o grande problema sobre o divórcio. Que coisa feia era essa? Aí você tem duas escolas rabínicas, que nós vamos ler aqui um pouco mais na frente, que eles não decidem, eles não chegam, não tem uma clareza. É por isso que Jesus diz, vamos para o princípio, vamos sair disso aí que vocês estão fazendo, vamos voltar para o princípio. No princípio não era assim, no princípio não havia divórcio. Então, todo problema, toda essa discussão, divorcia, não divorcia, casa, não casa, pode casar de novo, não pode, é resumido como? Volta para o princípio. O princípio é que não haja divórcio. Ponto. Mas não era adultério. Por que não era adultério? Deuteronômio 22, é isso mesmo? Isso. Deuteronômio 22, 22, aqui é um texto que muitos não entendem. Ali a mulher pega no ato de adultério. Por que Jesus não condenou aquela mulher?
O fato é simples. Eles queriam que Jesus cumprisse a lei. E o que a lei pedia? A lei pedia isso aqui, ó. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim, ó, tirarás do mal de Israel. Então, o fato de Jesus, não ter condenado aquela mulher, porque eles queriam que Jesus cumprisse a lei. E o que a lei mandava que fosse feita? Essa aqui: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. Então essa mulher estava só, então Jesus não podia exercer a lei, porque a lei não seria aceita, porque não estavam os dois. Se não estavam os dois, Jesus não podia cumpri-la. Então essa coisa feia, ela não se sabe o que seria. Mas aqui tem duas escolas que nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais na frente. Porém, volta ao princípio, meu irmão. Volta para o princípio, tá bom? Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar. Sim, lá aqui, segundo Deuteronômio, capítulo de número 24 do 1, a mulher repudiada, ela com carta perante a lei, ela poderia casar-se de novo, tá bom? Ela só não poderia voltar para o outro marido, né? Aliás, para o primeiro marido. Em Moisés houve essa permissão, não ordem, tá bom? Permissão. Fica bem claro isso aí. Vamos lá. Ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela, que é o que está escrito lá. Então, a mulher repudiada, ela poderia sim se casar lá em Israel. A lei era essa. Dentro dos princípios lá, que a dureza do coração que os homens geraram, para Israel era permitido que a repudiada casasse novamente. Temos que ser realista do que está escrito na lei de Moisés. Segundo Deuteronômio 24, do 1 ao 4, era permitido, tá bom? Porém, Jesus manda ir além de Moisés. Ele manda ir no princípio. Como ele mesmo diz, no princípio não era assim. E o divórcio no contexto do Novo Testamento. Isso aqui é Antigo Testamento, agora vamos entrar no Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida, que é o que ele diz, até que a morte o separe, tá certo? É Mateus 19, que nós já lemos do 4 ao 6. Continuando aqui a leitura, ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus, qualquer motivo ele rejeita, para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia, nem coisa feia ele aceita. Que coisa feia é essa, professor? Não sei. Não adianta procurar. Há suposições e não afirmações, tá bom? Fica aí essa dica. Há suposições e não afirmações. Citado na lei de Moisés, ou coisa indecente, né? Trazendo para a tradução da NAA. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação do grego, a palavra do grego, separação, divórcio, né? É se um dos cônjuges praticar relação sexual ilícita. A expressão relação sexual ilícita, traduzida do termo grego machon, acho que é assim, irmãos, machonai, que significa adultério. Aqui a gente tem algumas referências referindo sobre adultério. Mateus 5:32, João 8:3, Mateus 5:27 e Romanos
13:9. É a mesma palavra para adultério, tá? Nesses textos aqui citados. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Na esfera civil, ok, já normalizou. Mas aos olhos de Deus, se não for por adultério, o homem continua ligado à mulher e a mulher continua ligada ao homem. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem o direito de um novo casamento, ok? Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal, ele se casa com outra, comete adultério. Simplifica, professor, que você gosta de simplificar. Gosto. Vamos lá. Eu cometo adultério contra minha Rose. A Rose pode casar com outro? Ok. Eu? Para sempre? É a verdade. É o que tá. Ah, mas é injusto. Então, é injusto para quem? Para Deus? Você está dizendo que Deus é injusto? Então, ore depois que você comete um adultério para que a sua esposa, ore para que o seu esposo lhe perdoe e queira estar com você. Porque se você casar com outro depois de ter cometido um adultério ou com outra, você está em adultério. E Deus não me perdoa por causa disso? Aí você tem que pagar para ver. Você quer pagar para ver? Pague para ver e naquele grande dia você vai escutar: vinde bendito do meu Pai, ou eu não vos conheço. Não sei. Mas se eu for me basear no que está aqui, quem comete adultério e casa com outra, não entra no reino dos céus, porque está em adultério. Quem disse isso? Eu? Não é culpa minha, não. Foi Jesus. Quem casar com quem cometeu adultério, comete adultério com ele. É por isso que muitos não querem ouvir o ensino bíblico sobre os princípios do reino de Deus. É assim. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece legitimamente um novo casamento quando o motivo do primeiro casamento foi adultério. Aí as Assembleias reconhecem. Meu marido, eu chego lá, pastor, presidente da Assembleia de Deus, a minha esposa me traiu. Foi provado que ela me traiu. Eu a deixei por causa disso, fiquei envergonhado, não consegui perdoá-la, não tenho condições de manter casado porque ela me traiu. Eu vou casar de novo. O próprio pastor faz o meu casamento. A irmã diz a mesma coisa: pastor, estava casado, 23 anos com o Tony, ele me deixou por outra e agora eu quero casar. José, você tem todo o direito. E ele está excluído perante as Assembleias de Deus permanentemente. Não é porque é duro, é porque é Bíblia. Continuando, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Vamos ver Paulo falando agora, tá bom? Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristão e não cristão, ou seja, o misto, né? Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, veja só, no caso do crente, Paulo diz que se o casamento venha a se separar, que não se case de novo, mas se reconcilie. Então veja que Paulo muda. Uma das partes, ela não é crente. Então Paulo diz: você não deixa o não crente, se ele consente em viver com você, tanto para homem quanto para mulher.
Tá bom? Fica bem claro. Eu não sou crente, a Rose é crente, eu digo, vai embora que eu não quero esse Jesus dentro da minha casa. Paulo diz, deixa ele ir. Você vai dizer aqui, né, um pouco mais para baixo, você está livre para se casar, porque ele te abandonou. Por que ele me abandonou? Porque ele não tem princípios bíblicos. Já que ele não tem princípio bíblico, volta lá para a nossa introdução. O divórcio pode ser feito na esfera civil, mas para Deus, não. É desse jeito, facinho assim. Vamos ver onde foi que eu estava. Diz assim, no caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case novamente, mas se reconcilie, tá? Já lemos, não é isso? No caso do casamento misto, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não seja sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, somente no caso de abandono da parte do cônjuge não crente. Vamos enxugar. Eu me separo da Rose, Paulo fala, volta. A Rose separa de mim, Paulo diz, volta, porque nós somos crentes. Na parte que já que uma das partes não é crente, Paulo fala, abandonou? Mas não esqueça, viu? É bem claro. Tem que ser abandonado. Não vá você querer abandonar e dizer, eu abandonei porque ele não era crente, agora quero casar de novo. Por uma igreja Assembleia de Deus séria, porque a Assembleia de Deus agora virou, eu não sei como é que chama isso aí, gente, esqueci o nome, todo mundo põe o nome Assembleia de Deus. Não é não, irmão, nem assim não. Segundo a Bíblia, não é assim. O divórcio não é permitido por qualquer motivo. Salvo, aqui a gente viu 2 casos. Qual foi o primeiro caso que a gente viu? Lá no Antigo Testamento, se o marido desse a carta de desquite, lembrando que lá era lei, não tinha Jesus, tá bom? Por isso que Jesus manda aí, por princípio, para os fariseus, que não era cristão, era fariseu. No Novo Testamento, Jesus falou, se houver adultério, pode haver divórcio. E a parte que foi adulterada, que pode se casar. O adúltero, não. Bem claro. Outra situação de divórcio. Paulo fala que se uma das partes não é crente e manda o crente embora, o crente está livre para se casar novamente. Mas se for o crente que deixar o não crente, ele também não pode se casar. É desse jeito. Facinho, facinho. Simples como tomar um gole de água. Assim. Facinho, facinho. Sinopse do ponto 1. O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso foi desde lá da lei que o povo vai atrás dessa perspectiva de divorciar-se. Ponto 2. Sutileza da normalização do divórcio. Aqui já entra o título da lição. O divórcio no seu aspecto legal. Vamos falar sobre legislação. A legislação brasileira, quase deu nó na língua, já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e casar-se quantas vezes precisar. É a palavra que ele usa aqui. Não é nem quiser, é precisar. Aí tem 2 artistas, tanto um homem como uma mulher, que eu acho que cada um já se casou e divorciou 7 ou foi 8 vezes. Já perdemos a conta. Por quê? Quantas vezes
precisar, eu estou precisando me divorciar, eu me divorcio. Estou precisando casar, eu me caso. Estou precisando me divorciar, eu me divorcio de novo. Ficou assim, ó, banal. E para nós que somos crentes, que temos Cristo para prestar conta, aí é que vem o ensino para nós. Isso serve para nós que somos cristãos. Você que não é crente, preocupa não, filhão. Primeiro tu tem que aceitar Cristo, nascer de novo, ser uma nova criatura para que essa regra sirva para você. Tá bom? É assim simples desse jeito. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Ok? 2.2, o divórcio no aspecto moral. Vamos falar de moral? Isso aqui foi no aspecto legal, agora no aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Tá ok? Para quem não é cristão. Aqui na revista cita até de novo Deuteronômio 24:1. Como eu falei, vocês têm que estar atentos a isso aqui, professor. A lei não era cristã, tá bom? Então, essa parte de Deuteronômio serve para Israel. Nós somos cristãos. Fica aí a dica, tá bom? Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, as Escrituras definem seu aspecto moral? Não. Mateus, de número 19, do 4 ao 6. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo. Sim, são práticas normais. E que contém com o amparo legal do Estado. O Estado diz, tá tudo certo, fica à vontade. Isso aí é no mundão. Vamos lá. Contudo, isso é normal para o cristão? É uma pergunta. O crente pode fazer isso? É outra pergunta. Pergunta na tua sala, professor. No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,16. Deus aborrece ou Deus odeia o divórcio? Tu quer ir contra aborrecer Deus? Tu quer receber o ódio de Deus? Então permanece casado. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto a se pagar. Aquele que se arrisca a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente terminam machucados. Se não for agora, vai ser no plano divino futuro. Você pode ouvir benditos do meu Pai. Como pode ouvir, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Sinopse. Eu ia pulando, irmão. Calma. Sinopse é pequenininho, mas tem que ler. Do ponto 2, o divórcio se dá na esfera legal e ao mesmo tempo moral. Pode ser até legal, mas não é moral. Para nós não. Tá bom? Agora sim, ponto 3. Você já se inscreveu? Não esqueça que nós estamos na meta, correndo atrás de 4.000 em julho. Essa lição será aplicada no dia 24 de julho. Então só vai faltar mais um final de semana, que é 31. Estou precisando de 400 inscritos. Replica aí na tua rede social para a gente atingir esses 400 inscritos e o canal se tornar 4.000 inscritos. Conto com você. Vamos lá. 3. O divórcio e a prática pastoral. Meu Deus, será que eu li direito? O divórcio e a prática pastoral. 3.1. A pessoa do divórcio. O divorciado é uma pessoa e, como tal, deve ser vista.
que ela é divorciada. Ela é uma pessoa e tem que ser vista como uma pessoa que é divorciada, tá bom? Quem passou por um processo de divórcio sobre a questão traumática, isto é, sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Muitas vezes continua, porque passou por todos esses traumas, tá bom? Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A aliança paternal é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e continuamente acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. Concordo com partes. Sim, concordo com partes. Por quê? Porque, infelizmente, estamos procurando muito o que a psicologia nos diz, esquecendo muito do que a Bíblia diz. Porque, veja só, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir e de ninguém é discernida. E que a palavra ela penetra na divisão da alma e do espírito. Quem dos psicólogos aqui presente, ou que você conhece, ou que você quer recomendar, sabe onde é que fica a divisão da alma e do espírito? E a Bíblia diz que Deus sabe a divisão da alma e do espírito. Então, se Deus não cura rejeição, aqui ó, separação, rejeição, desprezo, se Deus não cura, você acha que um psicólogo pode curar? Meu irmão, me poupe, menos psicólogo, mais Jesus. O problema é que a gente não quer voltar ao que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Se o sangue de Jesus não é suficiente para tirar os meus traumas, os meus dilemas, as minhas dores, as minhas mazelas, então eu não quero esse Jesus. Eu vou me converter à linha freudiana. Eu vou me tornar um adorador de Freud, o maior psicólogo, psicanalista e por aí vai. Cristo, ele é suficiente para os cristãos. Este é o problema. O problema é que os crentes não estão voltando ao princípio. Querem voltar a ficar no meio campo, como diz a linguagem aí. Prefere os comichões no ouvido do que voltar ao princípio. Ah, você não sabe, eu fui deixado, fui traído. Pois é. A igreja e Cristo é comparado como o noivo e a noiva. Cristo foi traído, Cristo foi desprezado, Cristo apanhou, Cristo foi humilhado. Você quer falar disso aí com um psicólogo, sabendo que o teu Cristo passou por tudo isso aí? Vim para os meus e os meus me rejeitaram. Você quer falar de rejeição? É sério com um psicólogo? O teu Cristo foi rejeitado. E tu quer ver? Abre aqui, ó. Aqui está falando sobre o Sermão do Monte. Sabe o que ele está falando? Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, mentirem e desprezarem vocês. Porque perseguiram desde que nós entramos nesse mundo, desde que Deus levantou um povo como nação, que Deus disse, eu quero essa nação para ser santa. O povo é perseguido, é desprezado, é morto, é humilhado. Tu quer falar com um psicólogo de humilhação, de dor, de sofrimento? O que foi que teu Jesus não passou que não entende a tua dor? Menos, meus irmãos. Não concordo que precisamos de psicólogos. Não concordo. Precisamos é voltar a Cristo. O problema é que abandonamos Cristo. Por isso que precisamos dos psicólogos, dos psicanalistas, das terapias de grupo. Porque abandonamos os princípios cristãos, abandonamos o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado, não é de um.
Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não concordo e tenho que me expressar a minha discordância. Se você quer ensinar que os seus alunos aí precisam de psicólogo, fica à vontade. Eu digo que os seus alunos, os nossos alunos, você, precisamos voltar para o princípio e de Jesus Cristo, que é suficiente. Porque quando eu me converti, a frase que me disseram foi: você reconhece que Jesus Cristo é único e suficiente da sua vida? E eu disse o quê? Sim, Ele é suficiente. Mas você... mas eu estou querendo colocar... Eu vou parar com as minhas argumentações, com os meus princípios cristãos, senão a aula vai ficar muito grande. Não concordo cristão procurando psicólogos em vez de procurar Jesus. Jesus, Ele foi, é e continuará sendo suficiente para a sua vida, para curar toda a sua dor, todo o seu desprezo, todo o seu sofrimento. Vamos para o ponto do ponto 3 do ponto 2. Ficou nervoso, professor? Um pouquinho. O divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Sim, é importantíssimo. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Por quê? Esses miseráveis que se dizem pastores e não são, se divorcia, troca suas mulheres, aí recebe um divorciado e ele diz: estamos no mesmo barco, meu irmão. Eu divorciei, estou feliz, seja feliz também. Maldito, você está juntando brasa na cabeça dos irmãos. Porque você foi leviano com o seu casamento. Você desprezou, você desonrou a Deus. Como diz pastor Cláudio Duarte, eu não estava lá, mas Deus estava e Ele era a sua testemunha. Então você está levando para dentro. Pastores, leva desafios sinceros de pessoas confusas e precisam de conselho. O problema é que tem pastores divorciados no seu terceiro casamento aconselhando divorciado. Que moral tem, meu irmão? Vamos continuar. Os casos de divórcios se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. É verdade, ele é amado por Deus, mesmo ele não amando Deus, mesmo ele desobedecendo Deus, mesmo ele provocando a ira de Deus, Malaquias 2,16, mesmo ele provocando o aborrecimento de Deus, Deus ainda ama o divorciado, que se divorciou sem saber os princípios bíblicos, que se divorciou porque não tinha consciência que era nova criatura. Eles precisam do nosso amor. Agora, aqueles que estão fazendo do evangelho palhaçada, essa é a palavra, fazendo do evangelho palhaçada, trocando de esposa a cada 6 meses, eles vão ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Deus não compactua. Não é porque a igreja tem 1.000 ou 100.000 membros, ele não compactua com aqueles que desonram a ele, desobedecem a ele. Divorciados, você que se divorciou por qualquer motivo na sua trajetória e você encontrou Jesus, Jesus lhe ama. Jesus quer uma nova vida para você. Agora, aqueles que pecam, como diz Paulo, voluntariamente, deliberadamente, esses vão se ver com Deus, porque estão envergonhando o evangelho. E o pior, levando outros a cometer o mesmo erro que eles. Contudo,
que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Vou marcar? Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela palavra de Deus. Não é pelo que o professor Tony acha, não é pelo que o presidente das Assembleias de Deus acha, é pelo que Deus determinou. Sinopse do ponto de número 3. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhe auxílio espiritual. Apaga aqui, na minha revista não vai ter essa palavra aqui, ó. Não, eu me recuso. Tá arriscado aqui, ó. Eu devia pegar um branquinho. Eu me recuso a dizer que divorciado precisa de psicólogo. Divorciado precisa é de Jesus. Conclusão. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas em diferentes contextos. Observemos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Os cristãos querem normalizar. Pode colocar no comentário aí o que você acha. Eu respondo todinho, contra ou a favor. Pode colocar. Coloca aí. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Mentira que tem isso aqui. É mesmo. Essa é uma postura, perigosa. Quer pagar para ver? Pague aí. Arriscada e até mesmo pecaminosa. E quem é que peca? Os crentes, porque o não crente não tem a consciência do pecado. Como disse Paulo, eu só conheci o pecado por causa da lei. Se eu não tinha lei, eu não conhecia o pecado. Quando é que eu sei que eu estou em pecado em relação ao divórcio? Quando eu me torno nova criatura e tenho uma Bíblia como princípio. Agora, se eu não tenho uma Bíblia como princípio, não há pecado em divorciar, porque eu não sou uma nova criatura. Mas os que são, eles têm, essa é uma postura perigosa, arriscada e pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Glória, vou marcar também. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido nossa condição de pecador, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal de Deus. Vamos marcar e para encerrar. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal de Deus. É isso aí. Quer divorciar, meu irmão? Fique à vontade. Quer, como disse a última frase aqui, arriscar, ouvir do teu Deus lá no céu, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço? Se arrisque. Se arrisque. Você que se divorciou uma vez, arrependa-se. Diga, Senhor, me perdoa. Faltou clareza, porque eu fui induzido por esses homens interesseiros, de vanglória. Deus te perdoa, meu irmão. Só não repete, porque a Bíblia diz bem clara, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por aqui, Tony Pinho, um pouquinho diferente
do normal. Eu espero você na próxima lição.